Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje já estamos na lição de número 10, quase encerrando o nosso trimestre. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui semanalmente, juntamente com você, para juntos aprendermos da palavra de Deus e compartilhar um pouco também da palavra de Deus com você. Eu confesso que eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e acredito que você também seja grato por tudo que Deus tem feito em sua vida e pelo privilégio de servir no reino de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical. Já estamos quase encerrando esse trimestre. Como temos crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se foi você que lecionou a lição de número 9, fala aqui nos comentários, conta como foi a sua aula. Então conta aqui para nós como foi a sua aula e se realmente você viu o resultado em sua sala de aula, se o aprendizado, aconteceu e se também a escola bíblica está mudando a sua vida. E hoje na lição de número 9 nós vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Nós sabemos que o inimigo ele tem minado, tem tentado minar a igreja de todos os lados. E durante todo esse trimestre nós falamos sobre várias sutilezas, sobre tudo que ele tem feito e tentado e usado as pessoas para corromper a nossa igreja. E hoje nós falaremos sobre isso, sobre essa sutileza dele querer minar que nós possamos exercer a nossa mordomia cristã. E o texto tomado por base está em Gênesis, no capítulo 14, do versículo 17 ao 20. Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. Olha, o que nós falaremos nesta aula? Nós vamos abordar a respeito do dízimo, que é um assunto que os cristãos avarentos não gostam de falar. Não vamos nem falar do mundo aí fora secular. Os cristãos avarentos odeiam quando o culto, a palavra de ensino é sobre dízimos e ofertas. Para muitos, o dinheiro entregue ao pastor, entre aspas, é todo para ele. É para enriquecimento próprio do nosso pastor. Muitos dizem que o pastor é ladrão. Nós não estamos falando das pessoas que estão do lado de fora da igreja local, mas os cristãos que estão inseridos nesta igreja local. Que o crente é muito bobo de dar dinheiro para as igrejas, que os pastores estão cada vez mais ricos e nós cada vez mais pobres, que eles estão aí de carrões, de mansões. Não podemos generalizar. O que nós precisamos é cumprir aquilo que nós fomos chamados para fazer. Cuidar da obra de Deus como nós fomos chamados para cuidar. E eu li algo muito interessante no comentário bíblico do ASB, quando ele relata, ele está contando o testemunho de uma outra pessoa, que o filho de um certo irmão crente perguntou para o seu pai. Eles têm o costume de colocar as caixas na entrada da igreja para as pessoas ofertarem ali. Então o filho pergunta para este pai: naquela caixa as pessoas depositam dinheiro. O que as pessoas fazem com ele, com o dinheiro que é depositado naquela caixa? O pai respondeu ao seu filho, abre aspas, entregam para o pastor. Mas ele insistiu: e o que o pastor faz com esse dinheiro? Ele respondeu, abre aspas, não sei como ele faz isso, mas ele entrega o dinheiro a Deus. E é esta mesma concepção que nós temos que ter. Não sabemos como, mas o dinheiro é aplicado todo na obra de Deus. Assim como Deus mandou que o dinheiro fosse administrado pelos nossos líderes. Todos somos sacerdotes e como tais podemos apresentar as nossas ofertas a Deus. Se eu quero exercer a minha mordomia no reino de Deus, a pergunta é:
O que deixam as pessoas tão enfurecidas que querem nos impedir e difamar a obra de Deus porque queremos ser fiéis? Por que as pessoas não querem sozinhas não serem dizimistas e querem nos influenciar a também não dizimarmos na obra de Deus, a não exercermos a mordomia correta sobre as nossas finanças? O que nos deixa tristes é que, infelizmente, milhões de cristãos foram contaminados com esta falsa argumentação. E é sobre isso que nós trataremos nessa aula. Aprenderemos o que é mordomia. Você realmente sabe o que é mordomia, ser mordomo na obra de Deus? E qual o sentido desta palavra na Bíblia Sagrada? Porque muitos, infelizmente, transformam esse ensino numa prática de barganha. Por que isso acontece? Nós já falamos em outras aulas a respeito da teoria da prosperidade e quais os males que ela trouxe para a casa de Deus. Que as pessoas são contra este ensinamento, na verdade, elas são infiéis e querem justificá-las. Por elas serem contra este ensinamento, elas querem justificar o motivo que elas não são fiéis e começam a julgar a culpa em cima da liderança da igreja e, infelizmente, sobre a vida do pastor. Aprenderemos que o dízimo e a oferta não podem ser um fardo na nossa vida, mas a expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. É uma forma de externarmos a nossa gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre conhecendo o evangelho da barganha. Primeiro eu preciso conhecer este evangelho que contaminou milhares de pessoas, por que não dizer no mundo inteiro. No primeiro ponto, dízimos e ofertas como moeda de troca. Nós não podemos fazer da obra de Deus, dos dízimos e das nossas ofertas propina para conseguirmos alguma coisa, algum benefício em troca disso com o nosso Deus. Jesus no Evangelho, segundo escreveu Lucas, ele está tratando de julgamento e perdão entre os irmãos. E diz: se darmos, receberemos uma boa medida, com pressão e em abundância. As pessoas transformaram essa passagem em barganha, dízimos e ofertas. E os cobiçosos de riquezas caem em tentação e acreditam que quanto mais doarem para Deus, para a obra de Deus, mais eles receberão de Deus. E não foi isso aqui no texto de Lucas que Jesus quis expressar. Geralmente, as pessoas que se deixam seduzir por essa doutrina da barganha, elas têm o mesmo coração daquele que pede o dinheiro, avarento. Tanto o que aplica a teologia da barganha, quanto aquele que também usa dessa prática para conseguir algo de Deus. A pessoa está usando esse artifício para conseguir algo de mim, e eu estou usando esse mesmo artifício para conseguir algo de Deus. É a teologia da barganha. Eles usam o argumento, os argumentos como: dê R$2.000 e você receberá 4.000. Quem não fica tentado? Doe todo o seu salário para a obra de Deus, sua casa, doe tudo que você tem e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quem nunca ouviu isso? Este cristão que desconhece a mordomia cristã, ele se deixa levar por seus desejos de riquezas. Quantos escândalos nós assistimos nas mídias televisivas, nós ouvimos pelo YouTube, enfim. Quantos escândalos
né, de pessoas que doaram tudo e depois entraram na justiça para reaver aquilo que tinham doado, porque não receberam aquilo que foi proposto, né, por essa pessoa que pratica a teologia da barganha. E os avarentos, eles geralmente são seduzidos por isso. Deus, ele não é um gênio da lâmpada que você esfrega e realiza os seus desejos, ou que você coloca dinheiro dentro desta lâmpada e Deus te dá em dobro, ou te dá 1000 vezes mais a respeito disso. É muito triste quando os pregadores, eles usam essa artimanha para tirar dinheiro das pessoas. Infelizmente, nós ouvimos isso, né, nessas megas igrejas. Ninguém consegue enganar a Deus. Ele conhece o nosso interior e ele sabe por que eu estou doando aquela quantidade. Seja para a obra missionária, seja para o irmão necessitado, seja para uma oferta na igreja. Ele sabe, uma oferta de construção. Ele sabe se eu estou fazendo isso é de inteireza de coração ou se eu estou negociando com ele como se aquilo fosse um balcão e eu pudesse fazer essa troca com Deus. Vou te dar tanto, mas eu exijo que o Senhor me dê em dobro ou 100 vezes tanto isso que eu estou doando. Ninguém consegue enganar a Deus se fazendo de bonzinho, quando na verdade o que nós estamos querendo é algo em troca. O apóstolo Pedro, ele escreveu que surgiriam falsos mestres no meio da igreja e muitos seguiriam a eles nesse caminho vergonhoso. Muitas pessoas estão seguindo estas pessoas e por causa deles o evangelho seria difamado. E nós estamos vivenciando estes dias. O evangelho vem sendo difamado por causa desses lobos que se levantaram no nosso meio. E em sua cobiça, tais mestres os explorariam com histórias que eles inventariam. Olha como Pedro profetizou, e isso está acontecendo no nosso tempo. Eles comercializam a fé cristã, motivados pelo desejo da cobiça em busca de vantagens. Então eles negociam a nossa fé. Enganam as pessoas em nome de Deus. Infelizmente, a maioria é enganada por intermédio da mídia e o discurso é o mesmo. Dê tudo o que você tem e Deus vai te dar em dobro. Ensina, é como se esse evangelho fosse uma pirâmide. Você entra com pouco e vai receber muito. Engano. Essa pirâmide, ela vai acabar, né? Muitas pessoas estão sendo enganadas por causa dessas pirâmides. Ensinam as pessoas que podem exigir de Deus o que negociaram e colocarem o Senhor de todas as coisas contra a parede. Gente, não dá nem para imaginar essa cena. Eu negociando com Deus e as coisas não acontecendo, depois eu exigindo dele que ele me dê aquilo que ele prometeu, sendo que quem prometeu foram os líderes. Como uma pessoa em sã consciência pode acreditar nisso? Como você pode ouvir alguém ensinar isso na igreja e você pode acreditar? E você pode se deixar seduzir por esse discurso diabólico. Não tem como, uma pessoa em sã consciência, ela não acredita. Uma pessoa que lê a Bíblia Sagrada, ela não acredita nesse tipo de discurso. É a famigerada técnica da teologia da prosperidade. O que Jesus conquistou para nós na cruz? Eles usam esse discurso. Jesus já conquistou isso para você na cruz, sem doença, riqueza, bênçãos. E a pessoa não lê a palavra de Deus, ela sim, ela é enganada. Eles alegam que Jesus levou sobre si toda
a enfermidade. E então, o cristão não pode adoecer. E sobre esta promessa, o crente pode exigir cura da sua enfermidade. Quem pode fazer isso? Jesus não curou todas as pessoas do seu tempo. Ele curou dezenas de milhares de pessoas, mas ele não curou todas as pessoas. Ele não alimentou todos os famintos. Ele não ressuscitou todos os mortos. Ele não prosperou todas as pessoas, nem todos os cegos, nem todos os coxos foram curados. Então, o que nós conquistamos na cruz? Qual a vitória que nós alcançamos na cruz de Cristo? Eles dizem que nós devemos ser o povo mais rico da terra. E se isso não acontecer, alguma coisa está errada e você então pode exigir de Deus a sua parte. Esse ensinamento fez por muito tempo muitos crerem que toda doença que um crente estivesse acometido era porque ele estava em pecado. Logo que eu me converti, ainda as pessoas tinham esse pensamento. Se a pessoa adoecesse, qualquer doença grave, irmão, confessa seus pecados. Às vezes você está em pecado. E quando a gente vai lendo a palavra de Deus, nós vamos entendendo que não é bem assim. Somente na eternidade nós receberemos um corpo glorificado, longe de todas as doenças. No ponto 2, dízimos e ofertas como práticas legalistas. Para eles, nós somos legalistas e ainda estamos lá no tempo da lei de Moisés. A lei foi entregue a Moisés no Sinai e antes disso, o povo já dizimava. No Novo Testamento, Jesus ratificou este mandamento. O evangelho da barganha, ele tem um efeito colateral terrível na vida do cristão e torna-o meritório. Então, a pessoa merece, ela pagou por isso. Né? É o evangelho das obras que são recompensadas. Isto é, quando ofertamos ou dizimamos, Deus, ele é obrigado a nos recompensar por isso. E aí, na sua oração, você pode cobrar a Deus, porque você é dizimista. Muitas pessoas cobram a Deus em sua oração. Senhor, mas eu sou dizimista. Senhor, mas eu sou ofertante. Por que que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Não é mérito, é gratidão, é devolução. Então eu não posso fazer disso uma moeda de troca. Colocar Deus em uma saia justa, né, entre aspas. Colocar Deus contra uma parede. Porque eu me julgo fiel e que essa obra que eu faço, ela tem que ser recompensada. E que essas práticas são fundamentais para a salvação. Às vezes você ouve alguém dizer, se você não é dizimista, você não entra no céu. É claro que se nós formos levar para o lado de Malaquias, né, onde o profeta profetizou que as pessoas lá naquele tempo estavam perguntando a Deus em quem que eles roubavam a Deus. E Deus respondeu, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. E nós sabemos que ladrão não entra no céu. Mas isso é uma outra aula, não é sobre isso que nós vamos tratar hoje. A salvação, ela está longe, é diferente de qualquer obra que eu faço, de caridade, obra boa, está longe disso. Não é mérito, a nossa salvação, ela não é mérito. Porque eu sou dizimista, eu vou ser salvo? Não. Porque eu sou ofertante, eu vou ser salvo? Não. Porque eu ajudo as pessoas necessitadas, eu vou ser salvo? Não. Isso são obras que acompanham a nossa salvação. Quer dizer, a nossa salvação não está baseada no que Jesus Cristo fez. A pessoa que acredita nisso, ela acha que a nossa salvação não está baseada no que Jesus Cristo fez por nós na cruz. É isso que nos salva. Mas sim as minhas obras e o quanto eu contribuo para a obra de Deus. Então eu mereço a salvação. Não pelo que Jesus fez na cruz por mim, mas pelas minhas obras. Isso é uma distorção da mordomia cristã. Paulo ele escreveu aos Coríntios,
na sua segunda carta, do capítulo 8 e 9. Então é importante que você leia estes 2 capítulos, incentivando as pessoas a contribuírem, quer por iniciativa própria, deram o que podiam. Aqueles crentes doaram o que eles podiam e o que eles não podiam, por gratidão, por alegria, por desejo de contribuir. Eles não estavam esperando nada em troca. Eram pessoas simples, outras abastadas de dinheiro, mas era a satisfação em ajudar o seu próximo que moveu aquelas pessoas a contribuir com o ministério do apóstolo Paulo. Mesmo eles estando em dificuldades, eles contribuíram com a obra de Deus. Então, não há pessoa miserável demais no reino de Deus que ela não possa contribuir com a obra de Deus. Pede aos irmãos que se destaquem também pelo privilégio de contribuir. É um privilégio contribuir na obra de Deus. Quantas pessoas gostariam de poder contribuir com generosidade para a obra de Deus e elas não podem. Paulo está ensinando aqui nesses 2 capítulos que deve haver prontidão para contribuir. Precisamos estar prontos para contribuir com as necessidades da obra de Deus. Então ele incentiva os irmãos a semear generosidade. No texto também, Paulo está ensinando sobre ajuda aos irmãos carentes. E ele diz que o que semeia pouco, pouco colherá. Paulo não está ensinando barganha aqui também. Paulo, ele não está ensinando a igreja de Corinto a barganhar com Deus. Ele está falando que quem semeia pouco, vai colher pouco. Ensina que cada um contribua segundo as suas posses e com generosidade. Então você não vai dar mais daquilo que você não pode dar. Você não pode se sentir constrangido a fazer uma contribuição que está longe do seu orçamento financeiro. Você não deve fazer isso. Você vai ser frustrado, porque Deus não vai corresponder da forma que você está imaginando. Deus, Ele ama quem dá com alegria. Quem tem satisfação em ser generoso na obra de Deus. Deus, Ele agrada daquele que doa e não está esperando nada em troca, porque nós já recebemos tudo o que Deus poderia ter nos dado. Ele enviou o seu único filho. Somos aceitos por Deus não pelo que fazemos ou por nossas contribuições, e sim através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. A teologia da barganha, ela tem como pressuposto a doutrina legal do crente. Você deu, você tem legalidade, você tem direitos de cobrar de Deus aquela bênção que você tanto deseja. Que Jesus na cruz conquistou direitos para nós e nós podemos exigir esses direitos. Lá na cruz, Jesus conquistou de verdade muitas coisas para nós, mas não isso que estes pregadores da teologia da barganha dizem ser. E que nós podemos usar estes direitos que foram conquistados na cruz como moeda de troca. Saúde, riqueza é direito nosso e podemos determinar que Deus nos dê o que é de direito nosso. Eu posso dizer para Deus: Deus, mas isso é direito meu, então eu exijo que o Senhor me dê aquilo que é de direito meu. Gente, Jesus na cruz, o que ele conquistou para nós foi a reconciliação com Deus. Este foi o sacrifício de Jesus, nos reconciliar com Deus. Jesus na cruz do Calvário, com seu sangue, ele pagou o nosso resgate. Ele nos justificou diante de Deus e diante do mundo. Havia uma cédula contra nós, que estava cravada na cruz, e ele pagou por ela, ela foi rasgada porque ela foi paga.
Ele nos deu a redenção, Ele nos deu a salvação, nos deu a garantia de vida eterna e da purificação dos nossos pecados. Isso sim é direito nosso. Mas também ninguém pode exigir essas bênçãos se não foi regenerado e santificado. O sacrifício de Cristo perdoa os pecados de quem se arrepende. E a salvação é dada para aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus não disse, tudo o que exigires. Jesus não disse isso. E ele disse, tudo o que pedires em meu nome, recebereis. Pedindo em nome dele. Jesus não nos deu um cheque em branco com o nome dele. Só assinou e gaste com o que você quiser. Não foi isso que Jesus fez na cruz. Tudo que nós pedirmos deve ser para a glória de Deus. Somente desta forma os nossos pedidos serão atendidos. Alguém pode perguntar, mas Jacó não barganhou com Deus? Se você lê esse texto isolado, sim, Jacó estava fazendo uma barganha com Deus. Mas se você examina esse texto, o texto anterior e o texto posterior, você vai entender o que aconteceu com Jacó naquele momento. A resposta que nós vamos dar é simplesmente não. Jacó não barganhou com Deus. Quem se revelou primeiro a Jacó foi Deus. Quem prometeu abençoá-lo e a sua descendência foi Deus. Promessa. Então Deus faz a promessa para Jacó de que estaria com ele onde ele estivesse, que o traria de volta à sua terra e não o deixaria até que se cumprisse nele tudo o que ele tinha prometido. Foi Deus que fez a promessa de estar com ele. Jacó não conseguiria isso apenas por ser um dizimista. Nunca. E o que Jacó fez então? O que Jacó fez então? Apenas adorou a Deus. Ele adorou a Deus. E como gratidão por todas as promessas que Deus fizera a ele, ele disse em seu coração, de tudo o que o Senhor me der, certamente eu darei o dízimo. Dízimo, ele é dado, é voluntário, é parte da devolução de todas as bênçãos recebidas das mãos de Deus. Faz parte da nossa adoração. Quando nós estudamos na história de Israel e como eles dizimavam, quando nós lemos os textos em Deuteronômio, eles dizimavam quase 30% da sua renda. No tópico 2, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. E isso, gente, é há anos. Sempre nós somos confrontados porque nós somos dizimistas. Isso incomoda as pessoas quando nós somos dizimistas, né? E essa doutrina, ela sempre esteve sob ataque. Primeiro ponto, o dízimo era uma prática da lei. É isso que eles dizem. Ah, se você está sendo dizimista, então você tem que viver toda a lei. E Jesus disse, ninguém vai conseguir cumprir toda a lei, somente Jesus cumpriu toda a lei. Essa afirmação é daqueles que querem eximir de devolver a Deus parte daquilo que Ele permitiu que tenhamos. Uns, com desculpas, nos afrontam dizendo, por que então vocês não cumprem toda a lei se vocês são legalistas? O Novo Testamento, ele não fala nada dessa doutrina do dízimo. É o que eles afirmam. Lá no Novo Testamento nós não encontramos nada sobre isso. Os avarentos, na verdade, eles têm isso em mente. São amantes do dinheiro. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Com certeza, desagradaremos a um ou ao outro. Neste caso, os que assim procedem desagradam a Deus e idolatram o dinheiro.
o apóstolo Paulo aprofundou mais um pouco esse discurso do dízimo, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, abandonaram a sua fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Este é o fim daqueles que são contrários a devolver o seu dízimo na casa de Deus. A teologia da prosperidade é uma consequência desse amor ao dinheiro. A fome mundial, os roubos, os furtos, e muitos deixaram sua congregação, porque o pastor fala muito em dinheiro. O amor ao dinheiro nos distancia de Deus. A Bíblia toda, ela trata desta questão, dinheiro. Acreditam que podem fazer o que quiser com a parte que pertence a Deus. Aquilo que eu devo devolver a Deus, a pessoa acredita que ela pode fazer, administrar esse dinheiro pela igreja. Outros acreditam que podem transformar o seu dízimo em oferta. Com esse dinheiro do dízimo, você pode comprar tantas cestas básicas, ajudar uma pessoa necessitada, e você fica lá levando dinheiro para Deus, né? O evangelho da ação social, né? O evangelho que quer alcançar as pessoas, mas sem tirar nada de você. Não devemos nos preocupar com o destino do nosso dízimo. O que conta para Deus é a nossa fidelidade. Mas, e o pastor que não administra com fidelidade? O pastor que rouba a Deus, a liderança que rouba a Deus. O que eu devo fazer? Com estes, eu não devo me preocupar. Eles serão tratados por Deus no tempo certo e cairão todos, um a um. E nós estamos assistindo isso. Porque a partir do momento que eu devolvo o dízimo e entrego na igreja, esse dinheiro já não é mais meu, e sim de Deus, para a sua obra. Então, quando lemos na Bíblia pela primeira vez sobre dízimos, isso mesmo, antes da lei mosaica, Abraão venceu uma guerra com a coalizão com outros reis, Aner, Escol e Manre, e ali eles conseguiram muitos despojos. A palavra dízimo é literalmente 10% de tudo o que nós ganhamos. Dízimo não é a quantia que você quer dar. O dízimo é sobre o bruto da sua folha de pagamento. Tem muitas pessoas que também não entendem sobre isso e só negam o seu dízimo. Então, seu dízimo começa lá do primeiro valor que você recebe, não do final com os seus descontos. Essa é a verdadeira fidelidade dos dízimos. Tem gente que ele faz empréstimo e paga o dízimo só do que sobra para ele, do que ele recebe, né? Esquece de dizimar aquilo que foi feito em seu benefício. Então, precisamos ser fiéis no dízimo. Então, ela é literalmente 10% de tudo que ganhamos ou produzimos, seja dinheiro ou colheitas. Quando devolvemos o dízimo, reconhecemos que tudo pertence a Deus e que somos despenseiros disso. Nós que administramos, nós temos a mordomia das nossas finanças e nós temos que administrar bem. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e ele fez isso porque ele amava o Senhor. Melquisedeque era rei e sacerdote de Salém, ou rei de paz. Também ele era um tipo de Cristo, como registrado na carta aos Hebreus. Levi ainda não era nascido e Abraão, por meio da fé e com gratidão, pagou a Melquisedeque dízimo de tudo. Então nós devemos pagar, né, devolver o dízimo a Cristo. Nós estamos na nova aliança. Se você devolve seus dízimos esperando troca, obter lucros, com certeza você terá prejuízos. Não existe barganha com os nossos dízimos e as nossas ofertas.
ela não é moeda de troca para conseguirmos algo de Deus. De jeito nenhum. O que move a mão de Deus a nosso favor é a nossa fidelidade. Não podemos perder a oportunidade de sermos generosos na obra de Deus. É um privilégio servir no reino de Deus. No ponto 2, o dízimo como contribuição imposta. Eles acreditam que nós somos obrigados e constrangidos a devolver o nosso dízimo. Que o pastor vai barrar a nossa entrada, que nós vamos ficar longe da ceia, que nós não podemos participar dos trabalhos da igreja, porque nós não somos dizimistas. Não existe isso. Não existe isso. É com alegria, é com generosidade. Ninguém pode ser constrangido a ser dizimista. É claro que nossos líderes, eles precisam falar de dinheiro no culto. É claro, tem um momento da adoração. E quando nós dizimamos no culto e ofertamos, é um momento da adoração. Oferta e dízimo também faz parte da nossa adoração, para que os cristãos reconheçam que a obra de Deus, ela se faz com dinheiro. Dinheiro responde por tudo. E na obra de Deus não é diferente. Jesus tinha ao seu lado pessoas que ajudavam o seu ministério. Todos abandonaram as suas casas e seguiram a Jesus. Quem iria cuidar de suas famílias? Muitos eram casados e tinham filhos. Pedro, João, Tiago, eram 12 homens, mais Jesus, era um total de 13 pessoas. Quem iria sustentar este ministério? Jesus precisava sim de pessoas que ajudassem a bancar o seu ministério terreno e a obra missionária. Se você se sente constrangido ou obrigado a dizimar, eu te aconselho que fique com o seu dinheiro. Deus ama o que dá com alegria e Ele não nos deixará desamparados. Deus, ele é tão maravilhoso e benigno que exigiu apenas 10% de nós e nos permite usufruir dos 90% restantes. Olha que Deus tremendo. A igreja local, ela precisa ser sustentada e Deus conta conosco para esta grande obra. Nós queremos uma igreja confortável, uma boa água, boa iluminação, um bom sistema de refrigeração para a nossa igreja, um pastor cheio da palavra de Deus, com tempo para nos receber, para nos visitar. E muitos acreditam que isso não custa nada. Sabemos que existem ladrões transvestidos de pastores, mas esses terão um acerto de contas com Deus. E nem por isso sonegaremos os nossos dízimos. Jesus ratificou o dízimo lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, dizendo que eles deviam continuar praticando o dízimo, porém sem desprezar a justiça e a misericórdia. Oferta. As ofertas também é um dever de todo cristão, uma forma de adoração ao Senhor e gratidão por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. E ela está desvinculada do dízimo. Paulo também ensinou sobre o dízimo, tomando um ensinamento da lei. Paulo usou a lei para ensinar o dízimo para a igreja primitiva, que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo. Ele disse, não é isso que está escrito? E os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre ele. E ele recorreu ao próprio Jesus Cristo quando disse, aquele que anuncia o evangelho, que viva do evangelho. Paulo não usaria de um recurso que já não seria mais válido em sua época. No terceiro tópico, a doutrina bíblica da mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Essa palavra ela vem do latim, major, que é mor, mais domus, que é igual administrador da casa. Primeiro ponto, Deus, o Criador e
provedor. Foi Deus que criou todas as coisas. Nós já achamos tudo pronto. Todas as riquezas que nós encontramos no mundo, o homem achou pronto. Ouro, diamante, prata, safira, petróleo, água potável, água salgada, rochas, pedras, britas, toda a riqueza que nós vemos no mundo, o homem achou pronto. Foi Deus que deu, é dele que veio. Então ele é o provedor de todas as coisas. Primeira coisa que devemos ter a certeza, abre aspas, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Resumindo, nada é nosso. Deus é a fonte de toda a riqueza, né? É ele que doa, é ele que dá. Então ele é a fonte de toda a riqueza. Davi, ele declarou da seguinte forma, que Deus é o criador de todas as coisas, que tudo que há nos céus e na terra pertencem ao Senhor, que as riquezas e as glórias vêm dele, e que tudo que vinha de Deus, inclusive, davam a Deus aquilo que era pertencente a Deus. Então Davi está dizendo, Senhor, aquilo que eu estou doando para o Senhor, na verdade veio de ti, e nós só estamos fazendo uma devolução. Então, como podemos dar a Deus alguma coisa se tudo pertence a Ele? Você é rico? E saiba que toda a sua riqueza vem dele. Salomão, ele escreveu que a bênção do Senhor é que nos enriquece e não nos causa dor. Tem crente que lamenta o mês todo o dízimo devolvido, o que ele poderia ter comprado com este valor do seu dízimo. Quando somos dizimistas e ofertantes, nós reconhecemos que tudo que temos vem de Deus e nós somos gratos por isso. A mordomia do crente, ela envolve 5 áreas da nossa vida. Devemos administrar o nosso tempo, administrar os nossos talentos, os nossos bens, as nossas finanças e, por último, a mordomia do nosso corpo. Devemos cuidar desse corpo porque ele também não é nosso. No ponto 2, o homem como despenseiro e administrador. Despenseiro é aquele que cuida da despensa, que administra o celeiro, distribuidor de algo que ele está sob a sua guarda. É isso que nós somos. Cuidamos de tudo que Deus tem dado em nossas mãos e todas as coisas criadas. É nosso dever. No princípio, Adão era despenseiro do jardim do Éden. Deus criou Adão para ele cuidar do jardim. Era ele que cuidava daquele jardim. Ele cuidava de tudo por ali. Paulo ensinou aos irmãos que as pessoas os considerassem como ministros de Cristo. Eles estavam a serviço de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Quando temos certeza que um dia vamos embora daqui e que tudo que nós temos ficará, nos faz ter a certeza de que somos apenas administradores, despenseiros daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Tantas pessoas brigam por causa de dinheiro, de herança. Não dizimam, né? São avarentos, não dizimam, não ofertam, não são generosos na casa de Deus, esquecendo-se que para o lugar para onde nós vamos, não levaremos nada. Tudo ficará aqui. Se nós tivermos a certeza disso, seremos pessoas mais generosas. A avareza, ela está na lista junto com outros pecados que muitos consideram abomináveis. O homossexualismo, por exemplo, os roubadores, os ladrões, os adúlteros, esquecendo-se que também o pecado de avareza é gravíssimo e não herdarão o reino dos céus. Mordomo é uma função que existe apenas nas casas dos ricos. E claro que hoje, acredito, não existam mais mordomos.
a casa ficava sob a responsabilidade total dessa pessoa. É ela que prestava contas ao patrão de tudo que havia acontecido em sua ausência. Quando o patrão viajava, a responsabilidade era muito maior. O mordomo tinha de cuidar de tudo, inclusive da provisão da casa e das pessoas. Porém, quando o patrão chegasse, era um acerto de contas. E quando Jesus, o Senhor da Seara, voltar, prestaremos contas de tudo que fizemos com os nossos talentos, com os nossos dons, com o nosso dinheiro e com o ministério que Ele entregou em nossas mãos. Devemos ser fiéis e prudentes para que quando Ele voltar, nos encontre servindo com fidelidade. Aí sim, seremos recompensados como resultado da nossa fidelidade. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você quiser adquirir este comentário, vou deixar um banner aqui para como você faz para entrar em contato comigo. E vou deixar um link na descrição do meu WhatsApp, que você clicou nele, você entra direto no WhatsApp. Se você quiser adquirir este comentário em PDF, né? Trimestral não compensa mais, que nós já estamos quase encerrando o trimestre. Se você gostou, então dá um curtir, isso é muito importante para o meu canal, para que ele chegue ao alcance de outras pessoas. Se você está aqui assistindo, caiu de paraquedas no meu canal, se inscreva, isso também é muito importante para o meu canal. Comente, fale de onde você é, fale o que você achou da lição, o que você aprendeu. Se sua vida está mudando, né, com este trimestre, acredito que nós sairemos diferentes deste trimestre. Se você deixou de receber as minhas aulas semanalmente, desative os sininhos das notificações, ative outra vez, e aí você então continuará recebendo as minhas aulas semanalmente. Quero mandar um abraço para você que está aqui semanalmente. Deus te abençoe, né? Te dê uma boa aula, te dê graça, te dê sabedoria, para que você continue nesse ministério tão maravilhoso de ensino e discipulado. E também eu quero mandar um abraço para aquelas pessoas que me pediram: irmã Jane, manda um abraço aqui para nós. E eu quero mandar um abraço para nossa irmã Maria Tereza, em Nazaré da Mata. Um abraço, obrigada pelo carinho de sempre. A nossa querida irmã Maria Lúcia dos Reis, em Jerônimo Monteiro. Obrigada, querida, pelo carinho também. O Helenilda, que fez aniversário ontem, no sábado, dia 27/8. Não vou deixar um versículo aqui, mas quero dizer que Deus continue te abençoando grandemente. E também para nossa querida irmã Valdeci da Silva, em Itajuípe, Bahia, que está sempre aqui. Gente, um forte abraço para todos vocês. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.